Nos diz assim a palavra do Senhor, versos 1, 2 e 3 apenas, tá? Jonas capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Vivemos num país com liberdade religiosa. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, a nos agraciar com essa bênção tão grande de poder, com portas abertas, cultuar o teu nome, abrir as Escrituras, sem interferências políticas de governos. Há tantos irmãos nossos sofrendo perseguições severas, difíceis, em países que não permitem a divulgação do teu evangelho. Por isso, ó Deus, ajude-nos a aproveitar o privilégio que temos de poder juntos aqui estudarmos a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa bênção tão grandiosa, porque quanto mais nós estudamos, lemos as Escrituras, mais nós nos surpreendemos com o teu amor, com a tua graça, com todo o teu cuidado para conosco. Muito obrigado, a Deus, por tudo, e fica conosco nesse momento, que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um de nós conforme a tua vontade. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse mês é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. E isso porque foi no mês de agosto, em 12 de agosto de 1859, que Ashbel Green Simonton, o americano presbiteriano, chegou ao Brasil com o objetivo de fundar aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele fez isso no Rio de Janeiro. Seu cunhado Blackford chega cerca de um ano depois, abre a segunda igreja lá na região de Brotas, aliás, de Brotas e São Paulo. Blackford aqui em São Paulo, a segunda igreja. A terceira igreja foi aberta em Brotas, porque ali tinha José Manuel da Conceição, naquela região, e Blackford e Simonton foram visitar o ex-padre José Manuel da Conceição, e a terceira igreja nasce em Brotas. Depois disso, algumas outras igrejas, como Sorocaba, Borda da Mata e tantas outras igrejas foram surgindo e o evangelho crescendo. Esse é um mês missionário e por isso também eu escolhi falar desse tema tão importante de missões para nós entendermos um pouco mais o nosso papel como missionário. E vamos lembrar um pouquinho de história. Eu gosto de história, né? Não sei se todo mundo gosta, eu sei que nem todo mundo gosta. Mas história é bom para a gente aprender, para a gente ver o mover, o agir de Deus, para a gente conhecer aquilo que Deus preparou para todos nós. Nós tivemos algumas oportunidades de evangelização no Brasil. Por exemplo, lá no século XVI, os huguenotes franceses, huguenotes é uma expressão para os protestantes que estavam em Genebra, na Suíça, junto com João Calvino. Esses huguenotes vieram a mando de João Calvino aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Infelizmente, eles foram traídos por Villegagnon, alguns deles foram mortos e outros conseguiram fugir, voltando lá para Genebra, na Suíça. Então, no século XVI, tivemos a tentativa de evangelização do Brasil por meio da missão enviada por João Calvino. E aí dizem que calvinista não evangeliza, né? Olha a visão do homem, desde aquele tempo, já enviando missionários para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil. Aí no século XVII nós tivemos a invasão holandesa no norte ou nordeste do nosso país. Toda a região do Nordeste foi colonizada por holandeses calvinistas. Era a época do Sínodo de Dort, tão famoso nas igrejas reformadas, e os holandeses vieram para o Brasil para formar aqui uma colônia também evangelística. Ficaram um tempo sob a liderança do príncipe Maurício de Nassau. Quando o príncipe resolve voltar para a Holanda, a colônia holandesa enfraquece e eles conseguem ser expulsos do Brasil. A maioria não vai voltar para a Holanda. Aliás, eram judeus e holandeses
que estavam aqui no Brasil. A maioria vai para o Caribe ou para Nova York. Fundaram Nova York lá nos Estados Unidos, isso no século XVII. Nova York fundada por judeus holandeses que estavam no Brasil. Vejam só a oportunidade que nós perdemos de ser um país desenvolvido por causa do Evangelho, por causa do poder do Evangelho impactando as nações, né? Então, no século XVI, no século XVII, e somente no século XIX é que aí sim as igrejas vão dar certo. Claro que há uma mudança na legislação brasileira, os portos foram abertos desde 1810, depois em 1822 começam a chegar vários missionários, aliás, várias pessoas, né, imigrantes de diversos países. São Caetano é um exemplo disso, quantos italianos chegaram por aqui, né? E a partir do verso 19 começam a vir missionários para cuidar dos protestantes que estão vindo. Há muitos ingleses, há muitos alemães luteranos, ingleses de linha protestante também, e missionários chegam aqui para distribuir Bíblias. Foi assim com Derek Kidner, James Fletcher, 2 metodistas que estavam aqui conversando com os líderes do Brasil e tentando distribuir Bíblias, também fazendo cultos específicos com esses imigrantes que já eram protestantes. A partir de 1855, o escocês Kelly vem com a sua esposa, Sarah Pout Kelly, musicista e que compôs diversos hinos belíssimos do nosso inário. Eles vêm para o Rio de Janeiro para fundar aqui, em 1855, a primeira igreja evangélica do Brasil, a Igreja Congregacional. Não confundam congregacional com congregação cristã, ok? Igreja Congregacional fundada por Kelly. E 4 anos depois vem Ashbel e Simonton para fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Um pouquinho depois, em 1865, quando termina a Guerra Civil dos Estados Unidos, o Sul perdeu a guerra, aqueles missionários sulistas e os coronéis do sul dos Estados Unidos vêm ao Brasil para procurar lugar para trazer a colônia americana. O primeiro local que eles vão é a região de Iguape-Cananéia. Nossa irmã Lurdinha é de lá daquela região, nosso irmão Armando, né, é da mesma região ali. Eles foram olhar a região de Iguape-Cananéia. Havia um convite para ter posses ali, ter terras dos americanos. Mas eles perceberam que não tinha nada a ver a região com a agricultura que eles lidavam. Da mesma forma, eles vieram conversar com os governantes brasileiros e receberam de presente a cidade de São Caetano do Sul. Eu fiquei pensando nisso, porque começou a festa italiana aqui, e a colônia italiana aqui é fortíssima. Nós poderíamos ter outra festa se os americanos tivessem aceito. Além dos italianos, teria uma festa americana aqui, né? Mas não, temos só a italiana. Por quê? Porque os americanos entenderam também que o solo aqui não era favorável para o estilo de agricultura que eles estavam acostumados a lidar. E eles foram e descobriram a região de Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, onde ali eles fundaram toda a colônia americana do sul dos Estados Unidos. Vai nascer algumas igrejas naquela região, presbiterianas, e a primeira batista e metodista do Brasil nasce na região ali em Santa Bárbara do Oeste, num sítio que você pode visitar, tem festas 3 vezes ao ano, no estilo americano, com aquelas carruagens antigas dos Estados Unidos, aquelas roupas e comidas todas antigas. É possível fazer essa visita lá no sítio em Santa Bárbara do Oeste, bem pertinho aqui da região de Campinas. Pois bem, esses missionários todos, eles tinham o coração na obra do Senhor. Se você parar para analisar, o Brasil era um país indigno de receber qualquer missionário. Um país idólatra, um país que não queria saber de Deus. Mas aqueles missionários entenderam que, apesar disso, Deus queria salvar pessoas aqui. É isso que é um coração missionário. O coração missionário não importa se a pessoa é ímpia, se ela é boazinha, se ela não é, se ela é uma pessoa amorosa ou se ela é uma pessoa muito ruim. Ela precisa de Jesus. Qualquer pessoa precisa de Jesus. E era essa a visão que esses missionários tiveram. Esse livro vai mostrar especificamente isso, o quanto Deus é gracioso. E o quanto Deus é gracioso para impactar até mesmo as nações mais cruéis que já passaram pela face da terra. O livro de Jonas, aliás, uma dica para você que estuda a palavra do Senhor,
Quando você vai iniciar um estudo de um livro, é importante você contextualizá-lo, né? Entender o momento em que ele foi escrito. Então, a primeira pergunta que nós precisamos fazer para o texto é: quem era Jonas? Porque a informação que nos é dada aqui é que ele era filho de Amitai. Por 2 vezes aparece essa expressão no segundo livro dos Reis e aqui, filho de Amitai. Mas quem é Amitai? Ninguém sabe. Nós não temos muita informação sobre detalhes da família de Jonas. Então, quem era Jonas? Filho de Amitai, e que ele profetizou, e nós encontramos isso lá no segundo livro dos Reis, ele profetizou na época do rei Jeroboão II, para as tribos do norte. Onde ele morava, na verdade, era uma cidade no norte de Israel, e ele vai profetizar na época de Jeroboão II, um rei cruel das 10 tribos de Israel, um rei idólatra, um rei que não queria saber de Deus. Olha que interessante. Ele foi chamado a profetizar nessa região, né? Para ser um profeta para as tribos do norte de Israel. Em que época que ele profetiza, além de saber que ele era da época de Jeroboão II, é que ele profetiza logo após os 2 grandes profetas do Antigo Testamento. Os irmãos lembram quais eram os grandes profetas, onde a manifestação do Espírito de Deus por eles era magnífica? Havia grandes maravilhas Deus fazia por meio desses 2 profetas? Elias e Eliseu. Ele vive na mesma época de Elias e Eliseu. Alguns acreditam que ele andava com esses homens e que possivelmente ele era discípulo de Eliseu. Porque assim que Eliseu morre, quem aparece em cena é Jonas, o profeta Jonas. Então olha que privilégio ver tantas coisas que Deus fez por meio de gente tão boa quanto Elias e Eliseu, né? Possivelmente um dos seus discípulos. Qual a mensagem que o profeta Jonas e tantos outros profetas precisavam anunciar? Pregar o arrependimento, pregar a graça de Deus. Pelo menos 2 pontos importantes precisavam ficar claro na mensagem de um profeta. Eles precisavam apontar o problema. Arrependam-se, vocês são pecadores, precisam se voltar para o Senhor. Mas ao mesmo tempo eles ofereciam a graça de um Deus maravilhoso, misericordioso, e era essa a mensagem que eles anunciavam e que Jonas precisava anunciar. Para quem então Jonas vai anunciar? A ordem que o texto traz aqui. O texto diz assim, verso 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E aí era o problema. Anunciar a Nínive. A Nínive, que era a capital da Síria. Os vizinhos lá do norte de Israel, a Síria que crescia e que tentava todo tempo ou em todo tempo invadir a região de Israel. Problema, só algumas características para os irmãos entenderem qual é o problema de Jonas aqui. A Síria é completamente entregue ao mal. Pensa numa nação ruim hoje. Pensa um pouquinho aí. Uma nação ruim, multiplica por 4 pelo menos, ou por mais que isso, era a Síria. A Síria era uma das piores nações que já passaram pela face da terra. Eles eram cruéis demais, era um lugar de maldade, de violência desenfreada. Quer ver alguns exemplos? As organizações, por exemplo, terroristas do nosso tempo, talvez elas se assemelhem um pouquinho às piores organizações terroristas do nosso tempo, ou o pior crime organizado do narcotráfico que nós temos notícia, se assemelha ao que era a crueldade dos assírios. Assírios eram um povo cruel demais, eram conhecidos como opressores, genocidas. Para os irmãos terem uma ideia, lá no museu em Londres, Museu de British em Londres, há todo o arsenal de tortura assíria. E eles arrancavam os olhos das pessoas, eles penduravam um gancho no nariz das pessoas e puxavam para todo lado, eles prendiam os homens e faziam isso na frente dos seus filhos, da sua família, e amarravam em cavalos e levavam por longos metros ou quilômetros aquela pessoa batendo no chão, né? Violentavam mulheres e faziam barbaridades com qualquer um. Esse é o contexto, e Jonas está vivendo na divisa entre regiões. Divisa do Império Assírio com o reino de Israel. Jonas estava vendo todos os dias a crueldade dos assírios
E agora Deus diz para ele: vai anunciar aos assírios. Dispõe-te e vai, né, até os assírios. Então a gente consegue entender um pouquinho a dificuldade dos assírios. Além da maldade, havia pecado por todo tipo. Lá na região da Síria ou em Nínive, as casas que vendiam cerveja eram lotadas, né, com todo tipo de bebidas, bordéis e sexo feito em lugares públicos. Era normal acontecer. Então talvez você fique escandaloso pelo seu tempo. Alguns povos aí escandalizaram talvez ainda mais do que o nosso tempo. E os assírios eram um desses, muito semelhantes à mesma crueldade dos babilônios, dos caldeus também, que vão vir um pouquinho depois, 100 anos depois, mais ou menos. Então, olha só, a época da profecia de Jonas, o ano 740, 750, mais ou menos. É a época de Jeroboão II, um rei cruel em Israel, e ele está ali para profetizar, primeiro a Israel, a Jeroboão, e depois agora a ordem para profetizar aos assírios, aos ninivitas. Eu queria falar, baseado nesse texto aqui, nesses 3 primeiros versos, como introdução do nosso estudo, é a graça para pecadores, a graça de Deus para os pecadores. Olha que interessante. Nós vemos no texto a graça de Deus de uma forma assim muito especial. Primeira coisa que a gente aprende aqui no texto é como Deus revela a sua graça. Como Deus se revela um Deus gracioso. O texto diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. Você já parou para pensar nisso? Nós temos um Deus que se inclina para olhar para a nossa miséria. Nós temos um Deus que está disposto a falar com a gente. Aliás, Miqueias diz isso, né? Deus convidando Miqueias e o próprio Isaías também. Quando usa a expressão, o profeta usava a expressão, Deus falando por meio do profeta, vinde, arrazoemos. É Deus querendo conversar. Vamos bater papo. Vamos arrazoar aqui. Deus convida a gente a conversas. Mas essa conversa com Deus é dura. Porque nós somos miseráveis pecadores e Deus é santo. Deus é totalmente santo. No entanto, nós temos um Deus que vai até o pecador, que está disposto a falar com o pecador. E é o que o texto está dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus fala com a gente. Essa é a maior graça. Deus fala conosco. Ele sempre falou conosco. E Ele sempre vai falar por meio da sua palavra. Deus é gracioso. A palavra dEle fala conosco todos os dias. Uma outra graça muito especial é a graça da oração, de saber que Deus nos ouve. Aliás, a gente tem falado isso aqui, né? Muito mais do que receber o que você está pedindo a Deus, é Deus te atender assim, Deus te ouvir, já é maior graça. Mesmo que Deus não faça a tua vontade, ou a nossa vontade, não é? Ainda assim, a maior graça é saber que temos um Deus que nos ouve. Um Deus que está atento às nossas necessidades e que vai nos ouvir. Um Deus que busca homens. Da mesma forma como Ele fez com Adão e Eva, na miséria do pecado, e que Ele vai lá no Jardim do Éden, quando já havia um pecado, e Deus quer saber deles tudo o que aconteceu, como se Deus não soubesse, é claro que Deus sabe, mas Deus quer confissão deles, Deus quer conversar com eles, Deus está sendo gracioso com Adão e Eva, da mesma forma como está sendo gracioso aqui com Jonas, está demonstrando a graça de Deus a Jonas. Deus então vai levantar profetas, desde o primeiro profeta. Alguém sabe qual foi o primeiro profeta? Moisés. Um profeta que fala em lugar de alguém. Essa é a ideia de profetismo bíblico. O primeiro profeta é Moisés, e na própria profecia de Moisés está dizendo que viria aquele igual a Moisés, que seria o profeta por excelência, Deuteronômio 18. Então, desde o primeiro profeta, Deus levantou para falar ao povo, para orientar ao povo, para enriquecer o coração do povo com a presença santa do Espírito Santo de Deus. Então Deus levanta pessoas, levanta profetas. Aliás, nós chamamos hoje, né, os seminários de escola de profetas. Porque profeta não é aquele que faz novas revelações. Eu vou naquela igreja porque tem revelação disso, daquilo. Não. Não é assim.
Profeta não é adivinho. Aliás, a adivinhação é abominável a Deus. Deuteronômio 18:10. Quando fala da profecia do verdadeiro profeta, que é Cristo, Moisés deixa claro que a adivinhação é abominável a Deus. Escola de profeta é a escola que prepara pessoas para pregar a palavra de Deus. Então, o Ricardo está estudando hoje, evangelista Ricardo, numa escola de profetas para profetizar a palavra, anunciar a palavra de Deus todos os dias, em todo o tempo, em todo lugar. Por quê? Porque Deus é gracioso, Deus quer falar com pessoas. Assim como Deus usou os missionários para sair de lugares tão distantes, como Simonton, por exemplo. Os irmãos terem uma ideia, Simonton nem queria vir para o Brasil no primeiro momento. Ele pensou, a primeira opção que ele colocou lá para Board, a missão Board lá em Nova York, era ir para a Bolívia. E aí a gente fica pensando, olha só, nós não teríamos aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil, possivelmente. Mas Deus trabalhou no coração de Simonton e depois ele muda o pedido, talvez ouvindo os relatos dos primeiros missionários para distribuir Bíblias aqui, ele deve ter lido os relatórios desses missionários e aí ele muda a sua opção da Bolívia para Brasil. E veio para cá para anunciar o Evangelho, para ser um profeta do Senhor, para falar a pessoas com pensamentos tão equidistantes, tão longe da parte de Deus, da vontade de Deus. Deus é um Deus que fala e Ele fala usando os seus missionários. Deus fala usando pessoas. É isso que a gente encontra lá no Salmo 19. Um Deus que se revela, que se dá a conhecer através da pregação da palavra. Mas Deus fala também com graça, porque o nome usado aqui, vejam só, quem possivelmente escreveu esse texto foi o próprio Jonas, o profeta Jonas, que deve ter registrado toda a sua história. E logo no comecinho, ele vai usar aqui o nome de Deus, ó, veio a palavra do Senhor. Só por isso aqui, já dá para saber que é graça, que é o Deus fiel, o Deus gracioso que tem algo a fazer na vida de alguém. Esse nome revelado a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, o eu sou, o imutável, o Deus que não tem sombra de mudança, que não se arrepende, o Deus que vai ser sempre fiel, mesmo quando nós somos infiéis, conforme Paulo vai dizer a Timóteo. Então, o texto vai mostrar que Deus revela a sua graça, a sua imutabilidade, e a missão de Deus é libertar seu povo. Ele vai usar as Escrituras para isso. Ele levanta pessoas para anunciar o Evangelho do Senhor. Foi assim que Deus fez com Jonas naquele momento. Deus está revelando a sua graça primeiro a Jonas e depois para que Jonas fosse testemunha dessa graça a outros povos. O texto vai falar agora sobre a graça oferecida aos pecadores. Primeiro, essa graça foi oferecida, e não está registrado aqui no texto, mas ela foi oferecida a Israel. Porque quando você lê a segunda ou o segundo livro dos Reis, capítulo 14, de 24 a 27, você vai encontrar que Jeroboão II, o cruel rei de Israel, que não queria saber de Deus e levou o povo a piores atitudes idólatras, Deus levanta Jonas para dizer ao povo, apesar de toda a idolatria de vocês, eu vou abençoar vocês. E vocês vão conseguir estender as fronteiras de vocês, como nos tempos de Salomão. Olha que bênção. Lembram como é que era a história dos reis de Israel? De Israel e de Judá. Quando o rei era temente ao Senhor, Deus derramava a bênção. Não é? Quando o rei não queria saber de Deus, Deus fazia o quê? Puxava a orelha, disciplinava. Mas aqui foi diferente. Apesar do povo todo merecer condenação, de repente Deus levanta Jonas para dizer ao rei, apesar de você ser um miserável pecador, apesar de toda a nação não querer saber de Deus, Deus vai abençoar a nossa nação e nós vamos estender as nossas fronteiras, fortalecer as nossas fronteiras. Foi nesse período que a Síria passou por um certo enfraquecimento, possivelmente por fome e desunião entre seus líderes, e o povo de Deus, por atitude aí, ou profecia de Jonas ao povo de Deus, o povo de Deus pôde ter alívio dos seus inimigos, principalmente dos ninivitas. Olha só, Deus oferece graça a quem não merece. Merece condenação e Deus ainda assim é bom para com aquele que é dele, é povo dele. Apesar de toda a idolatria, Deus ainda assim foi gracioso para com o povo. E aí, olha só que interessante.
Quando o texto diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, agora é pela segunda vez. Na primeira vez, ele tinha que chegar para o rei Jeroboão e dizer, apesar do nosso pecado, Deus vai nos abençoar. Eu fico imaginando assim, quando Deus chegou para Jonas e falou, veio a palavra do Senhor, a palavra do Senhor está chegando, ele deve ter ficado feliz da vida. Foi que benção, vou chegar para o rei agora e vou dar uma boa notícia de novo para o rei. Mas não era isso. A notícia era, agora você não vai anunciar Israel, você vai anunciar os ninivitas. E aí a mente de Jonas entrou em parafuso, porque ele sabia que Deus era um Deus gracioso. Ele sabia que Deus tinha tratado o povo dele com graça e que Deus podia tratar os inimigos também com graça. E aí é o grande problema, a grande dificuldade no coração de Jonas, a graça que seria oferecida a Nínive. Jonas podia imaginar, com certeza, Deus poderia salvar aquela nação. Então, o grande problema é, quando nós pregamos a palavra, nós temos que falar duas coisas importantes. Primeiro, mostrar que as pessoas são pecadoras, miseráveis pecadores e que precisam de Deus. Segundo, nós precisamos apresentar a graça de Deus. Arrependa-se, creia, mude de vida, mude de atitude, abandone a sua vida de pecado. Essa é a função do pregador. Era isso que Jonas precisava falar para Nínive e ele não queria falar. Porque se ele falasse, ele sabia que Deus poderia ser gracioso e perdoar os ninivitas, seus maiores inimigos, o maior inimigo do povo de Deus. Na verdade, essa é a função, por exemplo, do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico ele tem duas partes importantes. A primeira delas é confrontar o pecado. É mostrar às pessoas que elas são pecadoras, que elas precisam, que ninguém é vítima. Aliás, a principal função de um conselheiro, e se você vier buscar aconselhamento bíblico comigo, com o Ricardo, ou qualquer outro conselheiro, o que usa a Bíblia como única regra de fé e de prática, não ache que nós vamos te tratar como vítima, porque você não é, nem eu. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores. E nós temos que entender isso. Que nós merecemos o pior, a condenação. Que nós não merecemos nenhuma bênção dessa vida, porque somos miseráveis pecadores. Mas que o pecado traz sofrimento, traz tristeza, e que Deus apresenta na sua palavra graça para qualquer momento. Graça para qualquer situação difícil da vida, Deus tem graça para dar. Essa a função dos profetas do Antigo Testamento, era essa a função de Jonas, era o que Jonas não queria fazer. Ele queria só a primeira parte. Ele queria só bater. Eu quero pregar aos ninivitas para bater, mas eu sei que Deus é gracioso e que Deus pode dar uma chance a eles, eu não quero ir. No coração de Jonas, ele não quer oferecer a graça de Deus aos ninivitas. E aí, em terceiro lugar aqui no texto, os homens fogem da graça de Deus. Porque vejam aqui, o texto no verso 2 diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha só que interessante. Os irmãos lembram que Deus um dia mandou um profeta com 3 anos e 6 meses de fome na terra. Deus disse a um profeta que Jonas conhecia muito bem, Deus disse a ele: dispõe-te e vai para uma outra terra, que não é do povo de Deus, vai para Sarepta, na região de Sidom. Os irmãos lembram disso? Quem é a história de quem mesmo? Elias. 3 anos e 6 meses de fome, de seca, não chove sobre a terra. E a palavra que Deus dá aqui a Jonas é a mesma palavra que Deus dá a Elias. E provavelmente Jonas não quer, porque ele sabe que o que aconteceu com Elias, Elias impactou o coração da viúva de Sarepta, que não pertencia ao povo de Deus. Enquanto Elias esteve na casa dela, ela prosperou, ela foi abençoada por Deus. E agora a mesma expressão é utilizada aqui para Jonas: dispõe-te, vai a Nínive. Com certeza ele deve ter lembrado dessa história, que talvez tenha ouvido do próprio Elias, da boca do próprio Elias. Mas havia uma outra história que com certeza estava na mente de Jonas. A história de um leproso que foi curado por Eliseu. O Ciro Naamã, que saiu da sua terra
E olha só, tinha outros leprosos na região de Israel que não foram curados. Mas Deus escolhe abençoar e curar um Ciro. Em todo o tempo no Antigo Testamento há pinceladas de que o plano de Deus era que todos os povos deveriam receber a graça de Deus. O chamado a Abraão: em ti serão benditas todas as nações, todas as tribos da terra. O Salmo 67 e vários outros salmos, Salmo 96, anunciar entre as nações a sua glória. A proposta de Deus é que a partir do povo judeu, todos os povos fossem abençoados. Mas Jonas é que nem a gente. Pregar para o meu inimigo, pregar com aquele meu vizinho chato, pregar com aquele meu parente ou para aquele meu parente que eu não gosto dele, pregar para aquela pessoa que me prejudica no trabalho. Eu não quero fazer isso. O problema de Jonas é o nosso problema. Nós não conseguimos entender que Deus derramou graça abundante na nossa vida quando nós merecíamos condenação. E nós não queremos compartilhar dessa graça. Nós queremos a graça só para nós. Para o nosso inimigo, não. Para os amigos, tudo bem. Mas para os inimigos, nós não queremos. Então, Jonas vai querer fugir, porque ele lembra dessas histórias com toda certeza. A expressão usada aqui é a mesma que Deus dá a Elias. E o que é curioso, irmãos, é que o Senhor Jesus, quando vivia na mesma região, lá na região de Nazaré da Galileia, próximo da cidade onde Jonas morava, o Senhor Jesus, certo dia, entra numa sinagoga. Os irmãos devem lembrar dessa história. Pega o livro da lei, abre lá em Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar aos quebrantados e tal. Ele fecha o livro da lei, se assenta e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Lembram disso? Lembram que naquele mesmo momento as pessoas, os judeus ali, quiseram matar a Cristo, e Cristo tem que sair de cena, senão seria morto? Naquele mesmo capítulo, Lucas registra o seguinte: Jesus cita Elias e Naamã, Eliseu. Jesus cita: assim como Elias foi pregar para uma estrangeira em Sarepta, na região de Sidom, assim como Naamã foi curado por Eliseu, eu não sou respeitado aqui na minha própria terra. A graça de Deus para com todos os povos, independente se são inimigos ou não, Deus é um Deus gracioso para todas as pessoas. A nossa tarefa é pregar o evangelho, é apontar o dedo na ferida e falar para as pessoas que elas são miseráveis pecadoras. Mas nós queremos apenas fazer a primeira parte, oração imprecatória. Já viu os salmos imprecatórios, como é que é? Senhor, destrói o meu inimigo, porque eu odeio o meu inimigo. Esse é um salmo de confissão de Davi, Salmo 139, que a gente usa tanto para canções belíssimas. Davi está confessando o seu pecado. Davi está dizendo assim: Senhor, tu sondas e me conheces. E lá no final do salmo ele diz: eu odeio os meus inimigos. Esse é o problema de Davi. Ele está pedindo perdão. Senhor, me perdoa porque eu odeio os meus inimigos. Sonda o meu coração. Senhor, trabalha no meu coração. Porque hoje eu estou odiando os meus inimigos. Nós não podemos odiar os nossos inimigos. Jesus ensinou a amar qualquer pessoa, até mesmo o nosso próprio inimigo. Dispõe-te. Fala de Jesus para todas as pessoas. Fala do evangelho, prega a palavra a todas as pessoas. Mesmo quando nós não queremos, nós precisamos anunciar o evangelho a todas as pessoas. Mas Jonas escolheu fazer diferente. E ele escolheu fugir da presença do Senhor. Agora o problema de Jonas não era mais com os ninivitas apenas, ele tinha um problema com Deus. Ele quis fugir da presença de Deus. Nós vamos ver na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos ver o resultado disso. Quando você quiser fugir de Deus, quando você quiser deletar Deus da sua história, da sua vida, vamos ver as consequências do que aconteceu com Jonas. E se vale a pena brigar com Deus nesse sentido. Se vale a pena lutar pela sua vontade, não pela vontade de Deus. Eu já tenho falado aqui várias vezes, eu gosto muito da citação de Paul Washer, quando ele diz assim: as pessoas estão buscando um céu que não existe. Céu não é lugar onde a minha e a sua vontade vai ser feita. Céu é lugar onde apenas a vontade de Deus é feita. Será que você quer esse céu? Pensa nisso.
Não existe um lugar na nossa eternidade que a nossa vontade vai ser satisfeita. É a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa é fruto de um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Nós precisamos moldar o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. E não vai adiantar fugir de Deus, não vai adiantar lutar contra Deus. Nós só vamos rodar num deserto por 40 anos. A caminhada pode ser mais tranquila se nós aprendermos mais rápido a lição de Deus. Que Deus nos ajude a não ser assim, revoltado como Jonas, né? Porque o grande problema é esse, nós muitas vezes ficamos revoltados com Deus. Quando Deus não faz a nossa vontade, e aí, aplicando para a nossa realidade. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja pedindo algo para Deus e Deus não fez a sua vontade. Não se revolte com Deus. Aprenda a se submeter à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é sempre a melhor para nós. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a prosseguir para o alvo. Deus nos abençoe.